Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre múltiplos e divisores. E hoje vai ser o dia que vamos resolver essa questão. Lembra dela? Então hoje vamos resolver essa questão, beleza? Tá. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre múltiplos, sobre divisores, números primos e decomposição em fatores primos, tá? Então chegou a vez de a gente estudar sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, tá? Mais conhecido como MMC e MDC, certo? Mas o que é ser o mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais, diferente de zero, é o menor número que não seja o zero, que é múltiplo comum desses números. Tá? Temos dois exemplos aqui. Nós temos aí o múltiplo de 2, que você tem aí a lista, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. E temos aqui os múltiplos de 9, que é 0, 9, 18, 27, 36 e assim vai. Lembrando que múltiplo é infinito, né? Ele não tem fim. Tá? Então, o que é que podemos observar aí? Ó? Se você observar os múltiplos de 2 e os múltiplos de 9, você vai perceber que chega um momento que você encontra um número que é igual em ambos os múltiplos. Tá? Nesse caso aí, observe o 18 nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 9, observe também o 18. Ou seja, se você observar aí, o primeiro número que apareceu na listagem do 2 e na listagem do 9 foi o 18. Então, isso representa o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Essa é uma forma de você encontrar os múltiplos de um número, tá? Porém, não é a melhor forma, certo? Então, aqui nós vamos estudar o mínimo múltiplo comum, como também o máximo divisor comum, utilizando aquela mesma regra que a gente utilizou na decomposição de fatores primos, certo? Então, como é que ficaria esse exemplo aqui daquela forma que a gente viu lá na aula passada? Então, aqui eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre 2 e 9, certo? Então, primeiramente, eu vou colocar a barrinha, tá? E aí o que acontece? O que é que eu vou analisar aqui? Observe que lá a gente estava decompondo apenas um número. Nesse caso aqui, nós temos dois números. Vamos seguir exatamente a mesma regra que a gente fez lá. Só que aqui você tem que ter o cuidado de observar o seguinte. Eu tenho dois números. Enquanto eu tiver um número par, eu vou dividir por 2, tá? A partir que eu não tenho mais um número par, aí eu passo para meu próximo número primo, que é o 3. E aí eu vou verificando. Posso dividir por 3? Se não puder, eu vou para o 5. E assim por diante. Vamos fazer aqui para poder você compreender melhor. Observe que você tem 2 e 9, certo? 2 é par, então automaticamente eu vou dividir por 2. Então aqui eu tenho 2 e 9, estou dividindo por 2. E aí eu vou fazer 2 dividido por 2 vai dar 1, certo? E 9 não pode dividir por 2, então eu vou fazer o que aí? Vou repetir ele. Toda vez que eu não puder dividir um número, ou seja, quando eu digo não posso dividir o número, eu quero dizer que a divisão não é exata, tá? Toda divisão exata tem que ter um resto zero, certo? Então o que acontece? 2 dividido por 2 dá 1, beleza? 9 não pode dividir por 2, eu vou repetir. Então, fica aí, ó. Deu 1 e o 9 eu repeti. Agora observe que, lembra lá que a gente fazia a decomposição e o objetivo era o quê?
chegar no meu quociente 1. Nesse caso aí, eu já tenho o meu quociente 1 ali em relação ao 2, beleza? Mas o 9 ainda não. Então, agora eu vou me preocupar em decompor o 9, certo? Então, o 9 ele é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, eu vou repetir o 1 e vou colocar o 3 embaixo do 9. Beleza? Observe que ainda eu posso dividir o 3. E o 3 ele é divisível por ele mesmo, por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. E aí eu chego no meu quociente 1. E agora o que acontece? Como é que eu vou encontrar o MMC utilizando essa forma aí? Simplesmente eu vou pegar todo esse número primo aí, tá? O 2, o 3 e o outro 3, e vou fazer a multiplicação entre eles, certo? Quando eu multiplicar tudo isso aí, eu vou ter o resultado do meu MMC, que vai ser 18. Beleza? Então, isso quer dizer que o MMC entre 2 e 9 é 18. Mas aí você pode me dizer assim, professor, então quer dizer que só era eu fazer 9 vezes 2 é 18. Não é bem assim. Nem sempre isso vai funcionar. Então, vamos ver mais um outro exemplo aqui. Agora, calcular o MMC entre 45 e 21. Observe que você poderia fazer 45 vezes 21, mas com certeza não seria o mínimo múltiplo comum. Certo? Então, vamos lá. Então, primeiramente, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que observar se tem número par. Não tem número par. Se não tem número par, eu vou observar se tem número que é divisível por 3. Então, eu observo aí que tanto 45 como 21 eu posso dividir por 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a barrinha e dividir os dois números por 3. Beleza? E aí eu falei 45 dividido por 3 dá 15, tá? E 21 dividido por 3 dá 7. Então, eu já tenho a resposta aí embaixo. Agora, observe que o 15 eu posso ainda dividir por 3, porém o 7 não posso. Então, eu vou repetir o 7 e vou dividir o 15 por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5 e eu vou repetir o 7. Então, vai ficar isso aí. Beleza? Agora, observe que tanto o 5 como o 7 eu não posso mais dividir por 3. Então, eu pulo para o próximo número primo, que é o 5. Então, eu tenho aí 5 que pode dividir por 5 e o 7 não pode, eu vou repetir ele. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1 e o 7 eu repeti. E observe que eu já cheguei no meu quociente 1 em relação ao 5. Tenho que concluir o 7 agora. Então, 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, aí agora eu chego no meu quociente 1 para ambos os números. Beleza? E o que é que eu faço agora? Multiplico todos os números primos ali. Faço a multiplicação aí e quando eu multiplico dá 315. Então isso quer dizer que o MMC entre 45 e 21 é 315. Beleza? Tá, professor. O MMC eu entendi. E o MDC? Como é que funciona? Eu vou continuar com esse mesmo exemplo aqui. Vou trazer ele para cá. E o que eu quero que você observe é o seguinte. Reparem qual é a linha que o divisor teve condições de dividir os dois números. Ou seja, eu quero saber o seguinte. Qual é a linha ali que existe um divisor onde dividiu os dois números, ou seja, ele dividiu tanto 45 como dividiu 21. Se você observar, você vai ver que é naquela primeira linha ali, ó. Observe que nas demais não teve condições de dividir os dois números. Beleza? Pronto. Você já encontrou o máximo divisor comum. Ou seja, o MDC entre 45 e 21 é 3. Tá, não entendi.
Não entendi, professor. Então, primeiro, vamos ver o que é MDC. O MDC de 2 ou mais números naturais é o maior número que é divisor de todos esses números. Tá confuso ainda? Vamos para mais um exemplo. Vamos calcular agora o MDC entre 30 e 45. Beleza? Barrinha. E aí eu observo. 30 é par. Pronto. É o bastante para eu saber que eu vou começar a dividir por 2. Então, 30 dividido por 2 vai dar 15. 45 não pode dividir por 2, vou repetir. Então, fica 15, 45. E agora eu observo que nenhum dos dois eu posso mais dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5 e 45 dividido por 3 vai dar 15, certo? Beleza. Observe que aí eu poderia dividir por 5, mas obedecendo a regra, como eu tenho 15 ali que pode ainda ser divisível por 3, então eu vou manter o 5 e vou dividir o 15 por 3, que vai dar 5. Certo? Agora sim, eu tenho 5 e o 5, então, como são números iguais, eu só posso dividir ele por 5. E aí eu chego no meu quociente 1. Tranquilo? E agora eu preciso encontrar o MDC entre 30 e 45. O que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar quais são as linhas onde eu tenho um divisor dividindo os dois números. Então, se você observar, eu vou ter essas duas linhas aí, ó. Tá? Tanto o 3 ali como o 5, ele dividiu ambos os números, certo? Tá, professor. No outro exemplo, eu tinha um número e o MDC foi aquele número. E agora que eu tenho 2, qual vai ser o MDC? Tranquilão. Simplesmente você vai fazer a multiplicação dos dois. Tá? 5 vezes 3, 15. Então, o MDC entre 30 e 45 é 15. Tranquilo? Então, com posse desse conhecimento de mínimo múltiplo e máximo divisor comum, a gente já pode resolver a nossa questão. Tá? Então, vamos ler aqui. Para a montagem de molduras, 3 barras de alumínio devem ser divididas em pedaços iguais, do maior tamanho possível e sem sobras. Se essas barras medem 240 cm, 320 cm e 400 cm, então qual o número total de peças que serão obtidas? Então, observe aí que a situação é a seguinte: existem 3 barras de medidas diferentes, tá? Porém, quer que divida todas elas em pedaços iguais e no final diga quantas peças foram obtidas, tá? Então, como a gente está falando aí de divisão, a ideia que vem na mente é o quê? Máximo divisor comum, ou seja, eu tenho que encontrar MDC entre esses 3 números aí, 240, 320, 400. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Vamos lá? Então, calcular o MDC desses 3 números. Observe que é número par. Se é número par, divide por 2. Então, barrinha, divisão por 2. Então, eu vou fazer 240 dividido por 2, 320 dividido por 2, 400 dividido por 2. Isso me traz os resultados de 120, 160 e 200. Beleza? Continua sendo número par. Então, continuo dividindo por 2. Agora, eu vou ter 60, 80 e 100. Continua sendo par, divide por 2. 30, 40 e 50. Continua sendo par, divide por 2. 15, 20, 25. Observe que agora o 15 e o 25 não é número par, certo? Porém, eu tenho que obedecer a regra.
A regra diz o seguinte: enquanto houver número par, eu continuo dividindo por 2. Então, eu vou dividir o 20 e vou manter o 15 e o 25. Então, ficou 15, 10 e 25. O 10 continua sendo par. Vou continuar dividindo por 2. E aí vai ser 15, 5 e 25. Beleza. Como o 15 ele é divisível por 3, então vamos dividir por 3. Tá? E vamos manter o 5 e o 25. Então, fica 5, 5 e 25. Agora sim, agora eu não posso mais dividir por 3, só posso dividir por 5. Então, vai ficar 1, 1 e 5. Beleza? Como eu ainda tenho um 5 ali para dividir, vou dividir por 5 novamente e chego no meu quociente 1. Beleza? O que é que eu tenho que verificar agora? Como eu estou calculando o MDC, eu tenho que verificar quais são as linhas que meu divisor conseguiu dividir os 3 números. Tá? E quando eu analiso ali, eu vou encontrar justamente essas linhas aí. Ó. Certo? E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a multiplicação entre eles. Isso aí vai me trazer o resultado como 80. Beleza? E esse 80 ele representa o quê? Ele representa o tamanho de cada barra. Então, isso quer dizer que cada barra ela vai ter 80 centímetros. Beleza? Acabou a questão? Não acabou a questão. Por quê? O que ele quer é saber quantas dessas barras vai existir. E para eu saber isso, primeiramente eu vou ter que somar todas as barras existentes para eu saber o tamanho total, para depois eu saber quantas barras eu vou poder fazer ao utilizar essa barra inteira, entendeu? Então, eu tenho ali 240, 320, 400. Então, o que eu vou fazer? Vou somar tudo e vai dar 960 centímetros. Tranquilo agora. O que é que eu preciso fazer agora? Agora eu já tenho o tamanho total da barra, beleza? E já sei que cada barra depois de dividida vai ter 80 centímetros. Sendo assim, para eu saber a quantidade que eu vou ter, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o 960 dividido por 80. E aí eu vou ter meu resultado. Então, o total de peças obtidas será 12 peças. Tranquilo? Essa questão aí deu um trabalhozinho, tá? Mas observe que a forma de resolver é igual, só foi um pouco longa. É necessário você primeiro compreender o que a questão quer e, posteriormente, você seguir o passo a passo que não tem como errar, beleza? Eu aconselho você refazer a questão, tá? Para compreender cada trecho da resolução, beleza? Então, por hoje é só e até a próxima aula.